Nós que aqui estamos. Livro por Rafael Lobo e Felipe Queiroz. Aos que constroem, vivem e pertencem. A nós que aqui estamos. A história tradicional focava nos feitos das elites, retratando a evolução como um mérito exclusivo das classes altas. Com o tempo, surgiu a pergunta: qual foi o papel das pessoas comuns nesses processos históricos? O interesse na história social e econômica mais ampla desenvolveu-se no século XIX. Mas o principal tema da história continuou sendo a revelação das opiniões políticas da elite. Sharp, 1991. Com isso, as elites que se formaram dentro de seu contexto criaram formas para manter o seu legado e seu poder simbólico, consequentemente, medidas para tornar incontestável sua posição na sociedade de classes, sem muitos questionamentos. E quando os questionamentos apareciam, utilizavam forças violentas para reprimir. Partindo da problematização da análise histórica que priorizava a cronologia de personagens da elite, relatando seus avanços e considerando a evolução um feito relacionado apenas com esses grupos, surgiram questionamentos sobre o lugar ocupado pelas pessoas comuns nessas narrativas, desvinculando a história vista de cima e introduzindo a perspectiva da história vista de baixo. As pessoas comuns deixaram de ser ignoradas e passaram a ser consideradas os sujeitos centrais para a análise da história. A história das pessoas comuns se consolida a partir do momento em que reconhecem suas reivindicações e se compreende que a história não tem apenas uma versão. As resistências, reivindicações de diversos movimentos exemplificam bem como as ações das elites causam impacto nas camadas mais baixas, seja ele positivo ou negativo. E mesmo que estejam bem firmados os alicerces dessas hegemonias, o ser humano tende a resistir e lutar pelos seus direitos. Através disso, a análise da história vista de baixo coloca como foco aqueles que foram ignorados, como os artesãos, agricultores, operários, dentre tantas outras profissões que são ocupadas por pessoas de classes mais baixas e que, por sua vez, foram agentes cujas ações afetaram o mundo em que eles viveram. Sharp, 1991. O termo história vista de baixo começa a ser reconhecido dentro da historiografia em meados da década de 1980. Sharp, 1991. Apesar disso, essa vertente histórica diversas vezes não recebe a atenção que deveria. Sharp aponta que as experiências de um povo, sua memória e sua participação como atores da história é comumente considerado sem importância, ou até mesmo inacessível. A história vista de baixo ajuda a convencer aqueles de nós nascidos sem colheres de prata em nossas bocas de que temos um passado, de que viemos de algum lugar. Sharp, 1991. Para colocar em prática essa perspectiva, é indispensável analisar as fontes disponíveis e questionar quem as produziu. Em Paraibuna, uma valiosíssima fonte que temos é a coleção do Paraibuna, História e Cidade, com 3 livros que foram escritos entre 1907 e 1932. Nesse caso, os livros podem ter sido escritos como uma forma da elite da época de representar e se legitimar na posição de pessoas importantes da cidade. Como dito anteriormente, é uma visão de cima para baixo. Consideravam-se importantes, pois eram as pessoas que tinham o poder político e econômico local, porém, não foram os únicos que fizeram parte da história de Paraibuna.
Vale destacar que Paraibuna já foi um município que, como tantos outros do Brasil, teve a mão de obra de pessoas escravizadas, a vinda de imigrantes. Por que, então, essas pessoas não foram retratadas? Bom, não foram retratadas pois não faziam parte das famílias ricas locais. Logo, essa coleção se apresenta como uma preciosa fonte histórica de como o município se apresentava de um olhar das elites. Por meio da história oral, a história das pessoas comuns pode-se trabalhar com documentos vivos, buscando relatos da população que viveu e vive essa história. Isso é muito importante, pois são pessoas que viveram contextos políticos, econômicos e sociais, e a visão de mundo delas evidencia que não existe apenas uma visão da história a ser contada. Sendo assim, a história vista de baixo abre margem para uma nova forma de enxergar a história como a experiência, a memória e o cotidiano da população. Esse talvez seja o passo inicial para colocarmos novas narrativas dentro da história, debatendo sobre tais perspectivas e, principalmente, sobre a representatividade das pessoas em um município tão rico em sua história. Os historiadores que trabalham com esta visão de baixo mostraram como o uso imaginativo do material da fonte pode esclarecer muitas áreas da história, que, de outra forma, poderia se supor estarem mortos e condenarem a permanecer na escuridão. Sharp, 1991. A história vista de baixo se apresenta como possibilidade para que as pessoas consigam se identificar com a história local, se sintam pertencentes e, principalmente, para que o município seja valorizado, não por quem vem de fora e aprecia nossas ruas ou o que restou do nosso conjunto arquitetônico. Nossa cidade deve ser apreciada também por quem é daqui. Nós que aqui estamos, temos o direito de conhecer a nossa história. E, claro, para isso há um longo caminho de problematização, do qual estudamos apenas no começo. Nos próximos capítulos, veremos como a história de Paraibuna tem sido apresentada. Projeto desenvolvido através da Lei de Apoio e Incentivo à Cultura Aldir Blanc, número 14.399 de 2022. Realização Cultura Paraibuna, Prefeitura da Estância Turística de Paraibuna, Ministério da Cultura, Governo Federal.